Fala pessoal, bem-vindos ao meu canal. Tema do vídeo de hoje: relacionamentos estão muito banalizados, né? Relacionamentos banais, a banalização dos relacionamentos, alguma coisa desse tipo. Ainda não... Primeiro eu gravo o vídeo, depois é que eu boto lá no título, né? Meu nome é Ana Paula Crispim, sou psicóloga e antes de ir pro tema do vídeo, sigo com a bochecha caída de fofão porque eu tô me recuperando de uma cirurgia que eu fiz aqui dentro da boca e tá inchado, tá, galera? Por isso que eu tô com essa cara de bolacha traquinas. Tentando chavar aqui, mas já tô até acostumando desde terça-feira que eu tô com a bochecha de fofão aqui. E eu tô bebendo mais água, também falando nos vídeos de canudinho, porque aqui tá tudo dolorido. Pessoal, é o seguinte, pediram pra eu comentar sobre negócio de separação, né? Esses famosos aí, muito famosos, né? Que se separam, estão se separando, né? Uma cantora aí famosa, não gosto de ficar falando nomes. Gente, em primeiro lugar, que não existe a gente comentar o que acontece na vida dos outros, porque eu nem conheço as pessoas, mesmo que eu conhecesse, a gente nunca sabe o que acontece dentro de quatro paredes na vida de um casal. Mas eu posso falar um pouquinho sobre questão de separação, porque eu trabalho muito com isso. O psicólogo atende muito isso. E nós temos uns protocolos, né? A gente estuda muito sobre como ajudar as pessoas, né, a lidar com seus relacionamentos. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Casamento é uma coisa que é tão difícil, mas é tão difícil que os psicólogos sistêmicos, eu sou formada em pós-graduação em terapia sistêmica e especialização em terapia cognitivo comportamental. Quando eu fiz minha pós em terapia sistêmica, que é a terapia de família, né, gente? Eu aprendi que os 2 primeiros anos de casamento, morando junto, casados, coabitando, estão tentando ser casal. É como se, né, casou, juntou as escovinhas, tá casado. Porque é um test drive, porque é uma fase de transição, porque é aquele homem e aquela mulher, quando o casamento é hétero, e quando não é também, tentando criar esse vínculo, esses papéis de marido e de mulher. Então, muitas vezes, um vai ser mais o dominante, o outro vai ser o mais passivo. Dois bicudos não se beijam, né? E, normalmente, as pessoas se atraem, mas a gente só vai descobrir mesmo se eles têm capacidade de se adaptar aos papéis de marido e de mulher em torno de 2 anos, entendeu? Morando junto já. Então, se algum paciente chegar no consultório e falar assim pra mim: ah, porque eu tô brigando muito com a minha mulher, eu tô pensando em me separar, não tá dando certo. Eu pergunto: tá morando junto há quanto tempo? Ah, 1 ano e meio. Na mesma hora eu penso: não tá nem casado ainda. Tá tentando ser. Porque até 2 anos a gente não considera que já é casado. A gente considera, assim, psicologicamente falando, né? A gente, lógico. A gente considera que tá tentando ser. Porque esses papéis, eles não são rápidos, assim. Entendeu? Tipo assim, várias coisas que a gente estuda tem mais ou menos um tempo de 3 meses. 3 meses que seria uma espécie de emprego, 3 meses pra a gente conhecer uma pessoa já um pouquinho. Agora, casamento não. Pra você ver como é que casamento, né, é difícil. A gente só sabe se aquelas pessoas já passaram por vários testes quando tá pelo menos 2 anos morando junto. Até 2 anos tudo pode acontecer, entendeu? Então, esses casais que estão aparecendo aí na mídia, que estão se separando com 15 anos de casamento e tal, são pessoas que passaram por muita. Tem gente que tem até filho. Esse casal que se separou aí, que eu não quero falar quem é, a figura pública, tem até filha, entendeu? Então, assim, as pessoas passaram por várias fases, sinceramente. Quando você já mora com a pessoa tanto tempo assim, você já não era mais a pessoa lá de trás, já do começo. Provavelmente aconteceu muita coisa nesse meio do caminho. E quando as pessoas se separam, quando abre de vez assim, não é na hora que abre e todo mundo fica sabendo na mídia que acabou. A pessoa vai amadurecendo, amadurecendo, amadurecendo a ideia. Ninguém acorda assim de manhã, acha que vamos separar e separa, gente. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Entendeu? Agora,
Obviamente que se acontecer do nada assim uma briga e uma agressão física e essa pessoa que passou por isso for meu paciente, minha paciente, o protocolo é abrir. É abrir porque nada ultrapassa o bem maior que é a vida, a integridade física, entendeu? Então, esse tipo de abuso é inadmissível, entendeu? Encostou a mão, teve pancadaria, é abrir. É abrir a relação, porque até para as pessoas estarem separadas de corpos, poderem analisar melhor o que aconteceu para tamanha falta de respeito, para tamanha impulsividade, reatividade. A pessoa é reativa demais, ela não conseguir controlar os sentimentos dela ao ponto de meter a mão na cara ou dar um soco, um chute, ou seja lá o que for, um empurrão, um enforcar, uma pancada. Não, outra pessoa é o cúmulo, é o cúmulo. Nada supera a integridade física, nosso bem-estar físico, nada. Não tem amor, não tem dinheiro, não tem filho, não tem nada que faça alguém, que algum profissional, algum psicólogo, algum psiquiatra vai dizer, não, continua coabitando com essa pessoa, continua morando junto, continua nesse relacionamento após ter uma agressão física. Isso é um protocolo que a gente segue. Então, a gente não sabe. Às vezes uma pessoa pública dessa assim, lá na casinha dele, dentro do quartinho deles, um deu um soco no outro, um tapa no outro. E isso aí automaticamente é abrir. Automaticamente é o cúmulo do absurdo. Entendeu? Porque discute brigar, muito casal briga. Agora, se agredir, dependendo do nível assim de agressão verbal, ou, né, como eu falei, física, protocolo é abrir. Quem tem coragem de meter a mão numa outra pessoa, a partir daí é muito complicado retomar, né, respeito e seja lá o que for. Então, falando em separação, em relacionamentos líquidos, banalizados, o que mantém um casal junto de verdade são planos em comum. Planos em comum. Então, se o casal um tá olhando para um caminho A e o outro tá olhando para o caminho B, como é que a pessoa vai ter tesão e vontade de acordar todo dia e ir atrás do sonho, seja ele qual for a meta, se um tá pensando em ir para cá e o outro tá pensando em ir para cá? Muito difícil um casal que não tem planos em comum e os planos são opostos ficarem juntos. Se ficar, vai ser um relacionamento meio complicado, porque podem virar até irmãozinhos, podem virar pessoas que convivem e tal, mas a brochada vem. Vem porque o ser humano, na terapia cognitiva comportamental, eu aprendi que não existe terapia sem meta. Paciente meu tem meta. Eu aprendi assim, é o que funciona. Quando a pessoa consegue equilibrar a vida dela e cada áreazinha da vida dela, cada área, ela tem uma metinha para cumprir ali, ela tem um objetivo, é isso que vai manter a pulsão de vida, é isso que vai manter ela viva, é isso que vai manter ela empolgada. Então, a meta é uma coisa muito importante em cada área da vida. A área do ocupacional, que é das obrigações, a área do lazer, porque ninguém vive só de obrigações, a área da saúde, porque ninguém consegue cumprir as obrigações e se divertir se não tiver saúde, a área afetiva e emocional, porque nós somos os seres biopsicossociais. Então, as pessoas da nossa vida são importantes, sim. O ser humano não nasceu para ser sozinho, dá muitos vazios, dá problema. E a área espiritual, para quem tem, que eu acredito que para quem não tem uma coisa bem definida, uma religião, isso aqui é mentalidade de abundância, é a fé. Então, cada área, o meu trabalho como psicóloga é toda semana atender os pacientes e fazer uma análise de como é que ele está na evolução dele, na vida, em cada área da vida dele. Cada área dessa aqui, como é que está a abundância dele? Como é que está essa abundância em cada área? Estou com o dedo sujo de batom. Como é que está cada áreazinha da vida da pessoa? E aí eu faço tipo um acompanhamento psicológico, como é que a pessoa está se desenvolvendo, evoluindo nas metas em cada área. Então eu sempre estou puxando,
Se a pessoa está conseguindo profissionalmente resultados, eu vou ver como é que está na saúde. Porque o ideal é que ela esteja cuidando das áreas simultaneamente. E o casamento, gente, entra aqui nessa área afetiva emocional. E a área afetiva emocional, ela é muito importante, principalmente para as mulheres, tá? Para a questão da autoestima. Mas para os homens é a base. O homem precisa dessa área que tá boa, a afetiva emocional, para ele ter força para cuidar da área mais importante da vida dele, que é a área das obrigações, que é a área do trabalho. Porque a autoestima do homem dos homens está mais ligada se ele não é frustrado profissionalmente, né? Se ele não é um frustrado profissionalmente, ele consegue ter mais autoestima. Ou se ele está no caminho, né? No propósito dele profissional. E a mulher na área afetiva emocional. Então, quando a mulher não está bem na área afetiva emocional dela, a autoestima dela desce, que é uma tendência muito forte, e isso atrapalha ela na área profissional. Já o homem é o contrário. Tudo a gente é diferente, já reparou? O homem, quando ele não tá bem na área profissional dele, quando ele tá frustrado profissionalmente, isso joga a autoestima dele para baixo e afeta na área afetiva e emocional. Então, o cara que ele tá muito mal no trabalho dele, muitas vezes ele não consegue ser um cara tão pronto assim para relacionamento, entendeu? Provavelmente não pronto, né? Não pronto. Ele tá na correria, tá buscando. Dizem, né, as más línguas que ele tá com uma mulher, ajuda ele na área profissional. Eu concordo. Eu concordo porque, desculpa, a caçada dá trabalho, né, gente? Tira ele um pouco do foco profissional. Mas ele tem que ter conseguido alguma coisa na área profissional dele pra ele estar pronto para relacionamento. Não dá pra ele ser isso, encaminhado para um relacionamento, entendeu? Assim, isso é estatísticas, tá, gente? Tô trabalhando aqui com tendências, né? Não existe receita para seres humanos. O vídeo de hoje não vai ficar longo, não, porque comentar sobre vida alheia é uma coisa muito nada a ver. Muito nada a ver. Pessoas se separam e se casam por N motivos. Eu jamais faria uma análise de um caso que eu nem conheço, entendeu? De pessoas que eu nem conheço. Então, assim, eu tô falando o que eu estudei. O que eu estudei é que casamento, quando os planos não são mais em comum, a tendência fortíssima de abrir, e quando tem agressão física também, agressões de respeito. Falta de respeito é batata para acabar casamento. E o que mais que eu poderia falar sobre isso? E o que mantém o casal junto são planos em comum e respeito, que seria o oposto, né, do que faz separar. Então, óbvio, gente. Agora, obviamente, que pessoas que se juntam, pessoas que casam só porque o sexo é bom e porque por causa de motivo grana, sexo e grana, pelo amor de Deus, essas pessoas não tinham conexão emocional. Sexo não é conexão emocional, é conexão sexual. E grana, né, o nome já diz tudo. Então, esse tipo de conexão é rasa, é superficial. E muita gente casa porque a química é gostosa na cama ou por causa da questão segurança, né? Questão grana, questão dinheiro. E, gente, sexo é gostoso, ter uma vida de abundância, né, financeira é bom, mas só isso não dá liga, entendeu? É raso, é superficial. E muita gente na fase da paixonite acha que ama, acha que tá apaixonado, que ama, que é a pessoa da vida. Quando passa aquele furacão, aquele início, né, do tesão, é aí que a gente vai descobrir, né? Por isso que casamento, até 2 anos pra gente ter certeza se não era paixonite ou não, entendeu? E se definir muito bem esses papéis. E aí, passada a fase da paixão, se a pessoa começar a enxergar a outra com olhos de ver mesmo, tipo, já não tá mais vendo como apaixonado, encantado. Já tá vendo como a pessoa é de verdade. E morando junto, vê, né, gente? Convivência é uma coisa intensa, né? Então, quando a pessoa já passou por todo esse processo de convivência e de começar a ver o outro como ele é de verdade, sem aquele encantamento do apaixonado, aí ela pode começar a gostar de verdade da outra pessoa, o que seria, e começar a transformar a paixão em amor, que é você já não tá mais tão encantado por aquilo que você sentia quando estava junto com a pessoa no início, que a paixão é muito projeção, né? Tem um vídeo no meu canal falando sobre isso.
e você já não tá mais tão na fase da projeção. Você já tá gostando da pessoa, você consegue migrar esse sentimento para um sentimento de não, eu já conheço os defeitos, as qualidades, as manias, eu gosto mesmo assim, do pacotinho. E só com a convivência. Tem gente que namora 10, 15, 20 anos e quando casa fica 1 ano, 2 anos casado, entendeu? Porque namorar não é a mesma coisa que casar. Ok, todo mundo sabe disso, né, gente? Mas o povo acha que namorar 200 anos, tudo bem, namorar um bom tempo é importante, né? Nem todo mundo namora um bom tempo, mas namorar um bom tempo faz diferença. Mas casamento, gente, é quando junta as escovinhas de dente. Quando junta, zerou o cronômetro, aí começa do zero, porque os papéis, as referências parentais de um, as referências parentais do outro, sempre vão ser referências na hora que começar aqueles papéis de marido e mulher. E de preferência que não me venha filho antes de 2 anos, porque aqueles dois ainda não conseguiram se estabelecer nos papéis de marido e mulher e já estão virando pai e mãe de filho. E esses papéis precisam primeiro estar definidos. Isso tudo são coisas assim, recomendadas pelos psicólogos, pelos estudiosos, pelos cientistas. É óbvio que aí no mundão de Deus o povo faz o que quiser. Mas são só orientações que a gente sempre dá, eu sempre dou para os meus pacientes poderem serem mais assertivos, né? Beleza? Se inscrevam no meu canal. Dê um like ou dê um dislike, mas dê alguma coisa. Meu povo abundante do meu canal. Compartilha meu vídeo. Beijo. Até o próximo vídeo.